Imagine acordar em uma cidade completamente vazia. As ruas continuam exatamente como você se lembra, os carros permanecem estacionados, as lojas ainda estão abertas, os semáforos continuam funcionando normalmente. Mas existe um detalhe que faz seu coração acelerar. Não há nenhuma pessoa, nenhuma voz, nenhum som, apenas um silêncio absoluto, tão intenso que parece engolir qualquer esperança de encontrar alguém. Você tenta ligar para sua família, mas o celular não tem sinal. Corre pelas ruas procurando qualquer sinal de vida, mas tudo o que encontra é uma cidade abandonada, como se toda a humanidade tivesse desaparecido de uma hora para outra. Parece cena de filme, mas milhares de pessoas afirmam ter vivido experiências muito parecidas. Todas elas dizem ter conhecido um lugar chamado Sete Além, um suposto mundo paralelo que até hoje continua sendo um dos maiores mistérios da internet brasileira. Diferente de muitas lendas urbanas conhecidas, Sete Além não nasceu em um livro antigo nem em um filme de terror. A história começou a ganhar força por meio de fóruns, blogs e redes sociais, onde pessoas passaram a compartilhar experiências extremamente semelhantes. O mais curioso é que muitos desses relatos foram publicados por pessoas que nunca tiveram contato umas com as outras. Mesmo assim, elas descreviam cenários praticamente idênticos, cidades vazias, céus com uma tonalidade estranha, um silêncio inquietante e uma sensação constante de que havia alguma coisa observando cada movimento delas. Segundo esses relatos, Sete Além seria uma realidade paralela muito parecida com o nosso mundo. As ruas existem, os prédios permanecem no mesmo lugar, os carros continuam estacionados. Tudo parece normal à primeira vista, mas basta olhar ao redor para perceber que existe algo profundamente errado. Não há pessoas caminhando pelas calçadas, não há trânsito, não existem animais, não se ouvem pássaros, cachorros ou qualquer outro som da natureza. É como se o tempo tivesse congelado e todo simplesmente desaparecido. Algumas pessoas descrevem esse lugar como extremamente silencioso. Outras afirmam que o ambiente possui uma iluminação diferente, com um céu avermelhado ou acinzentado, dando a impressão de que o mundo está preso em um eterno fim de tarde. Há também quem diga que o ar parece pesado, tornando até mesmo a respiração desconfortável. Muitos afirmam sentir uma presença invisível acompanhando cada passo, mesmo sem conseguir enxergar ninguém. É justamente essa repetição de detalhes que fez a história se espalhar rapidamente pela internet. Quanto mais relatos apareciam, maior ficava a curiosidade das pessoas. Afinal, como indivíduos de lugares diferentes conseguiam contar histórias tão parecidas? Um dos relatos mais conhecidos fala sobre uma jovem que voltava do trabalho no fim da tarde. Cansada, ela entrou no elevador do prédio onde morava. Tudo parecia absolutamente normal. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Porém, quando as portas se abriram novamente, algo parecia diferente. O corredor estava completamente vazio. Nenhum vizinho, nenhum barulho vindo dos apartamentos, apenas um silêncio estranho. Sem entender o que estava acontecendo, ela desceu para a rua acreditando que encontraria alguém. Mas a cidade inteira estava deserta. Os carros permaneciam estacionados, os semáforos funcionavam normalmente, as vitrines das lojas continuavam iluminadas, mas não existia uma única pessoa caminhando pelas ruas. Ela começou a andar desesperadamente procurando ajuda, chamando por alguém, mas ninguém respondia. Segundo seu relato, a sensação era de que aquele lugar era igual ao nosso mundo, porém completamente abandonado. Outro relato bastante conhecido conta a história de um rapaz que acordou durante a madrugada ao ouvir um estranho silêncio vindo da janela. Curioso, ele olhou para fora e percebeu que não havia absolutamente nenhum movimento, nenhum carro passando, nenhuma luz acesa nas casas vizinhas, nenhum cachorro latindo. Tudo parecia imóvel. Ele decidiu sair para verificar o que estava acontecendo. Caminhou por várias ruas e encontrou uma cidade completamente vazia. Quanto mais andava, maior ficava a sensação de que não estava sozinho. Embora nunca visse ninguém, tinha a impressão de estar sendo observado o tempo inteiro.
Dominado pelo medo, voltou correndo para casa e, segundo ele, após fechar a porta e piscar os olhos, tudo voltou ao normal. Os sons da cidade reapareceram como se nada tivesse acontecido. Mas será que existe alguma explicação para todas essas experiências? Essa é justamente a pergunta que divide opiniões até hoje. Apesar da enorme quantidade de relatos encontrados na internet, nunca foi apresentada nenhuma prova concreta de que Sete Além realmente exista, nenhuma fotografia considerada autêntica, nenhum vídeo confirmado e nenhum estudo científico capaz de demonstrar que esse suposto mundo paralelo faz parte da realidade. Ainda assim, isso não impediu que milhares de pessoas continuassem compartilhando histórias semelhantes ao longo dos anos. Especialistas em psicologia e neurologia acreditam que muitas dessas experiências podem estar relacionadas ao funcionamento da mente humana. Uma das hipóteses mais conhecidas envolve os chamados sonhos lúcidos. Neles, a pessoa pode acreditar que está completamente acordada quando, na verdade, ainda está sonhando. Esses sonhos podem ser tão realistas que, mesmo depois de despertar, muitas pessoas têm dificuldade para distinguir o que realmente aconteceu do que foi criado pela própria mente. Outra possibilidade bastante discutida é a paralisia do sono. Durante esse fenômeno, algumas pessoas despertam antes que o corpo volte a responder normalmente. Nesse estado, podem ocorrer alucinações visuais e auditivas extremamente convincentes. Muitos relatam sentir uma presença próxima, enxergar figuras escuras, ouvir sons estranhos ou acreditar que foram transportados para um ambiente completamente diferente. Para a ciência, essas experiências podem ser explicadas pelo funcionamento do cérebro durante a transição entre o sono e a vigília. Também existe a hipótese das falsas memórias. Quando uma história se torna muito conhecida na internet, é natural que novas pessoas passem a interpretar acontecimentos estranhos de suas vidas com base naquilo que já ouviram. Com o tempo, diferentes relatos acabam se misturando, criando uma narrativa cada vez maior e mais misteriosa. Mesmo assim, nem todos aceitam essas explicações. Há quem acredite que algumas experiências são complexas demais para serem atribuídas apenas aos sonhos, à paralisia do sono ou à imaginação. Talvez o maior mistério de Sete Além não seja descobrir se esse lugar realmente existe, mas entender por que tantas pessoas, em diferentes lugares e épocas, descrevem experiências tão parecidas. Seria apenas coincidência? O poder da mente humana? Ou existe algo que ainda não conseguimos compreender? A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu apresentar uma prova definitiva de que Sete Além seja real, mas também não faltam pessoas dispostas a jurar que estiveram lá. E talvez seja justamente essa dúvida que mantenha essa história viva até os dias de hoje. Porque, enquanto não houver uma resposta definitiva, o mistério continuará existindo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Sete Além seja apenas uma lenda criada e alimentada pela internet? Ou acha que esses relatos podem esconder algo que ainda não conseguimos explicar? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler cada resposta. E se você gosta de mistérios, histórias sombrias e casos que desafiam a lógica, inscreva-se no Enigma Brasil e ative as notificações. Toda semana um novo mistério espera por você. Muito obrigado por assistir e até o próximo Enigma.